Graça e paz, amados e queridos irmãos. É uma alegria muito grande voltar a falar com você através deste canal, nesta oportunidade que Deus assim nos dá. Quero conversar com você hoje sobre o tema: como está o seu coração? Você já parou para examinar o seu coração diante do raio-x de Deus? O texto que nós temos para refletir é Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 15, o qual lerei apenas um verso e logo em seguida vamos lendo verso a verso e explicando essa palavra aos nossos corações. O versículo de número 12 nos diz assim: Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu santo e bendito nome. E pedimos ao Senhor que pela Tua graça, pela Tua infinita bondade, pelo Teu maravilhoso amor, o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. Livra-nos, ó Pai, de todas as ciladas do inimigo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, que onde esta palavra chegar, ela possa chegar para ser bênção para cada um que ouvir. Nós oramos, pedindo ao Senhor entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, vamos olhar para esta palavra e examinar os nossos corações. O texto que nós temos em mente, Hebreus capítulo 3, ele está mostrando para nós alguns caminhos que nós não devemos tomar, mas também alguns lugares pelos quais nós devemos andar. E eu quero extrair com você algumas lições deste texto, na perspectiva de um exame. Você analisar o seu coração, examinando o mesmo à luz da palavra de Deus, para ver como que ele está. A primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade é: examine o seu coração com a ajuda do Espírito Santo. Examinar o nosso coração não é tarefa fácil que nós vamos conseguir fazer sozinho. Nós vamos sempre precisar de ajuda. E a primeira lição que eu compartilho com você, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Os versículos 7 e 8 diz assim: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião no dia da provação no deserto. O autor desta epístola, ele está citando o Salmo 95. E ali no Salmo 95 nós encontramos um relato do que aconteceu na caminhada do povo de Israel no deserto, quando eles saíram do Egito. De como durante 40 anos Deus cuidou, Deus abençoou, Deus sustentou, mas esse povo agiu com o coração rebelde. Nós precisamos colocar o nosso coração diante da palavra de Deus e examinar, para ver se em nós tem alguma rebeldia, para ver se em nós tem alguma ação que não agrada a Deus. Temos que fazer este exame espiritual. Olhando para o texto, ele fala: assim como diz o Espírito Santo. Quem revelou que o coração do homem estava endurecido foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz que se nós ouvirmos a voz de Deus, nós não podemos endurecer o coração, como na rebelião, no dia da provação, no deserto. Isso nos ensina que nós vamos passar por alguns desertos. Assim como o povo literalmente passou por um deserto, nós existencialmente, espiritualmente, podemos também passar por deserto. Nesses desertos que nós vamos enfrentar, nós temos que ter o cuidado de não sermos rebeldes, de não recusarmos a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos buscar ouvir aquilo que Deus tem para nós. Quando nós recusamos isso, quando nós fugimos disso, quando nós desistimos disso, o problema é grave, a situação fica difícil. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com mais carinho. O texto fala para nós não endurecer o coração como na rebelião, ou seja, um coração endurecido mostra que é um coração rebelde. E a minha oração é que o meu coração, que o seu coração não seja um coração rebelde. Para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para examinar esse coração. Mas continuando este exame, analisando este coração para ver como que ele está, a segunda lição que eu quero compartilhar com você
Examine o seu coração com a ajuda do passado. Ou seja, volte ao passado. Analise a sua vida para ver como que é. Analise a vida dos seus antepassados. Olhe para as páginas da Bíblia para ver como que era o passado, para não cometer os erros que já foram cometidos, ou até mesmo os erros que nós cometemos, para nós não voltar a cometê-los. Vejamos os versículos de 9 e 10, que diz assim: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. 40 anos de ensino, com o melhor de todos os professores. Deus estava ensinando aquele povo. Deus estava sustentando, caminhando. O texto bíblico narra que até os sapatos deles não envelheceram. Mas esse povo preferia usar da rebeldia, preferia usar do esquecimento e afastar dos projetos que Deus tinha para a vida deles. Olhando mais uma vez para esse texto, ele diz que Deus indignou contra aquela geração, porque sempre erram em seu coração. O erro, a falha, o pecado, ele nasce no nosso coração. Como está o seu coração diante de Deus? Olhe para o passado dos homens de Deus, para o passado da sua família, da sua existência, e examine o seu coração para ver como que ele está. Volte para Jesus. Busque o perdão de Deus. Busque a ajuda de Deus, porque em Deus nós vamos sempre encontrar consolo para as nossas almas, refúgio para as nossas indagações e esperança para o nosso futuro. E a terceira lição que eu quero compartilhar com você nesse texto, examinando nossos corações, eu chamo você para examinar o seu coração com a ajuda da ira de Deus. O versículo de número 11 diz assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A consequência do endurecimento do coração, a consequência do distanciamento da vontade de Deus, fez com que esses homens do passado encontrassem apenas a ira de Deus sobre suas vidas. E eu pergunto a você, meu querido e amado irmão, você quer a graça de Deus sobre a sua vida ou a ira de Deus? Durante muito tempo pregamos e ensinamos, nós os pregadores, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Quero dizer para você que isso é, no mínimo, um equívoco, que muitas das vezes bem intencionado nós falamos. Deus não ama o pecador. Deus ama o homem, Deus ama a mulher, Deus ama a sua criatura, mas Ele não ama as ações dessa criatura. E Deus não está contente com o homem pecador, porque Deus tem um convite para esse homem: arrependa, volte-se, entregue a sua vida nas minhas mãos, dependam de mim, pare de viver por conta própria e venha viver de acordo com a minha vontade. Então eu desafio você a tirar a ira de Deus de sobre a sua vida e colocar a graça de Deus. Como que eu posso fazer isso? Talvez você pergunte. Colocando a sua esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Confessando os seus pecados e recebendo o perdão de Deus. Uma quarta lição que eu quero compartilhar com você, para você examinar o seu coração. Examine o seu coração com a ajuda do cuidado de Deus. Vejamos comigo agora o versículo de número 12, que diz assim: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Deus, ele, como um guarda de trânsito, ele coloca placas de sinalização para mostrar para nós que existe um caminho perigoso, que nós não devemos trilhar por aquele caminho, mas ele também coloca placas ensinando para nós o caminho pelo qual
nós devemos trilhar. E nessas placas que Deus coloca, a palavra de Deus mostra para nós o caminho para chegarmos a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho para você chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Então você precisa examinar o seu coração, vendo que Deus tem cuidado de você. Deus tem tomado você pela mão, tem conduzido você por caminhos de esperança, por caminhos que conduzem à vida eterna. E você não pode soltar as mãos de Deus. Você precisa da ajuda dele. Você precisa continuar com ele, porque ele é que vai conduzir você pelo caminho da verdade. E uma quinta lição que eu quero compartilhar com você, neste exame do coração que nós estamos fazendo. Examine o seu coração com a ajuda da exortação de Deus. O versículo de número 13, ele diz para nós: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando eu digo que é a exortação de Deus, é porque Deus vai usar o seu pastor, Deus vai usar o seu professor, Deus vai usar o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu amigo, seu vizinho, seu pai, sua mãe. Deus vai usar alguma circunstância para falar ao seu coração, para exortar você a afastar do caminho do pecado, a sair da roda dos escarnecedores, a abandonar o mundo da hipocrisia, da idolatria, da mentira, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Olhe mais uma vez comigo o versículo 13. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado tem a tendência de endurecer os nossos corações, de deixar a voz do Espírito Santo insensível, para que nós não venhamos a entendê-la. Mas nós precisamos da ajuda uns dos outros. Deus cuida de nós, examinando nossos corações com exortações poderosas, através de pessoas que estão próximas de nós. Não deixe de ouvir aqueles que estão te ensinando a verdade. Não deixe de ouvir aqueles que estão orientando você a sair dos caminhos do erro. Você precisa que o seu coração esteja seguro nas mãos de Deus. E isso, quando a exortação de Deus chegar, você precisa aceitá-la como um presente de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, o Deus que ama os seus filhos, como pai, ele disciplina os seus filhos. E Deus vai corrigir você, para que você aproxime mais e mais dele. E a última lição que eu quero compartilhar com você nesse texto, nesse exame do coração que nós estamos fazendo, examine o seu coração com a ajuda da perseverança. Os versículos de número 14 e 15 diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. 3 vezes a palavra de Deus nesse texto fala para nós não endurecermos o nosso coração. E nós só vamos conseguir com que o nosso coração não seja endurecido se nós não dermos ouvidos à voz do pecado. Para não ouvirmos a voz do pecado, os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz de Deus. E isso acontece através da perseverança. Perseverar em buscar o Senhor. Perseverar todos os dias na leitura da palavra, perseverar na oração, perseverar na comunhão entre os irmãos, perseverar em fugir daquilo que não agrada à vontade de Deus, e dessa forma o seu coração será abençoado, a sua alma será edificada e você será uma bênção. E quando sair o resultado do exame do seu coração, você vai estar com o coração limpo, sem nenhuma mancha, sem nenhuma contaminação, com um coração puro. E a Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreze. Se o seu coração estiver purificado diante de Deus, Deus não vai desprezar você. Examine o seu coração e veja como ele está.
e coloque-o na mão de Deus, para que Deus possa cuidar da sua vida hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando cada filho do Senhor, onde quer que for e quando quer que for, que ouvir essa palavra, que ela possa ser um conforto para o seu coração, que ela possa ser um alimento para a sua alma, e que ela possa aproximar o coração do teu filho e da tua filha para viver na tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.